Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos ouve, eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo uma alusão aqui ao episódio que até o Jornal da Cidade denominou como máfia dos cemitérios, né? E esse episódio, no último final de semana, ele teve um desdobramento que um dos diretores envolvidos acabou sendo exonerado do cargo. Mesmo porque o cargo dele era comissionado. Então, o funcionário, o servidor que está sujeito a um processo disciplinar administrativo, em que a pessoa tem oportunidade da ampla defesa, é aquele funcionário, aquele servidor que é concursado, mesmo ele sendo elitista. No caso desse diretor, ele não tem essa prerrogativa, porque ele foi nomeado pelo prefeito, é um cargo de confiança do prefeito, então o prefeito pode a qualquer momento exonerá-lo. Basta um indício, basta nem ter indício, basta a vontade do chefe do Poder Executivo. Então a exoneração dele é perfeitamente legal e cabível e coerente nesse momento em razão de que há uma sindicância em que aponta possíveis irregularidades praticadas por esse funcionário. Esse funcionário me procurou, me mandou, me pediu que eu recebesse uma petição que ele, por meio do seu advogado, está peticionando junto ao presidente da comissão processante da Indurb, que é o presidente do processo administrativo disciplinar, que agora apura o fato e que agora existe a possibilidade da ampla defesa. E nesse documento encaminhado pelo diretor, eu não vou citar o nome dele, eu procuro não mencionar o nome das pessoas. Esse diretor, ele, nessa manifestação dele, ele diz que há várias nulidades nesse processo, ou nessa sindicância que foi instaurada, né? Primeiro, que me chamou bastante atenção, que ele fala da incompetência absoluta da comissão sindicante, que ele diz o seguinte, que na folha 1 da sindicância, diz o seguinte, transparece a acusação em relação ao presidente da Indurb. Se, porventura, há essa possibilidade de acusação em relação ao presidente da Indurb, não é o presidente da Indurb a quem compete instaurar uma sindicância, e sim ao prefeito municipal. Então, ele alega que há uma irregularidade, que é possível de nulidade em relação a isso. Para reforçar isso, ele diz que no relatório da sindicância há uma descrição assim, há indícios de participação de superiores hierárquicos em irregularidades administrativas e funcional. Portanto, reforça de que essas acusações também recaem sobre a presidência da Indurb. Isso é a alegação do diretor, do ex-diretor. E aí ele prossegue, dizendo que não teve nenhuma oportunidade de se manifestar durante a sindicância e também não há necessidade mesmo, porque a sindicância é um procedimento inquisitivo, em que o encarregado, ele procede à investigação da forma que lhe convier. E ele não foi ouvido em nenhum momento dessa sindicância, por isso ele se julga demasiadamente prejudicado. Enfim, ele também alega prescrição e tudo mais. Bom, o que eu quero dizer em relação a isso? Eu tinha que falar isso porque é por uma questão de justiça. Mas hoje, logo pela manhã, uma pessoa me manda uma mensagem dizendo o seguinte, vereador, existe também um processo na justiça em que houve a condenação de um servidor da Indurb por improbidade administrativa no setor jurídico da prefeitura. Também cargo comissionado. E até o momento, esse servidor comissionado, portanto de confiança do prefeito,
em que pese haver uma condenação em primeira instância de improbidade administrativa, ele ainda não foi exonerado do cargo. O que também é grave, porque o prefeito, se ele mantém a pessoa no cargo, significa que ele está assumindo a responsabilidade da possível inocência dessa pessoa. Muito bem. O problema é do prefeito. O problema é dele. 2. Iluminação pública. Em que pese alguns amigos aqui, colegas, já manifestarem a respeito da iluminação pública, da PPP, eu participei, pelo menos ativamente, do projeto de lei que foi encaminhado à época, para poder entender e compreender como é que seria feita a cobrança da contribuição de iluminação pública. E na época ficou acertado, e teve até uma proposta de uma emenda aqui da Câmara Municipal, que os munícipes contribuintes de energia elétrica iriam pagar pelo custo da iluminação pública, em torno de 1.100.000, 1.200.000. Porque até então aquilo que era arrecadado não era suficiente para pagar a conta no final do mês, e a prefeitura desembolsava 400.000. Foi feita essa correção na lei. E, além disso, permitiu um acréscimo para investimento, até um determinado limite, que é exatamente para poder permitir que a prefeitura possa iluminar outras partes da cidade, haja vista que a cidade está numa penumbra em alguns lugares, em alguns pontos, em alguns bairros. Quando vem agora a PPP, eu penso o seguinte: ninguém vai entrar numa PPP para não ganhar dinheiro. Nenhuma empresa vai se sujeitar a entrar aqui para deixar de ganhar dinheiro. Vai vir aqui para ganhar dinheiro, porque vislumbra ali um lucro, um negócio. Penso porque vai ser uma concessão aí por 25 anos. Só que a nossa lei vigente hoje, ela diz o seguinte: se eu gasto 1 milhão, eu rateio 1 milhão com todos os 135.000 usuários da cidade, excetuando aqueles usuários que têm a tarifa social, que são isentos. Agora, se eu entro na cidade aqui e eu mudo toda a iluminação da cidade de lâmpada de mercúrio para lâmpada de LED, eu vou ter uma redução na conta da iluminação pública de 1.100.000, 1.200.000 para 700.000, 600.000, porque eu vou consumir menos energia. Consequentemente, a contribuição de iluminação pública também cai, porque nós pagamos aquilo que vem a fatura do mês. Aí eu pergunto, onde que essa empresa vai ganhar dinheiro? Qual é a mágica para ela querer ganhar dinheiro nisso? Só tem uma saída: vai ter que mudar a lei da iluminação pública novamente. Caso contrário, duvido que tenha interesse. E veio uma empresa de Minas Gerais aqui e fez um estudo para saber qual é a melhor proposta para Bauru. E é esse compêndio de documentos que até agora a Câmara não tomou ciência. E, de repente, nós somos surpreendidos por um projeto de lei que já quer fazer a iluminação pública. Não, nós precisamos conhecer qual foi o resultado do estudo dessa empresa de Minas Gerais, que foi contratada somente para fazer isso a um custo de R$500.000. Então, eu entendo que é interessante a PPP da iluminação pública, mas ela tem que ser amplamente discutida e debatida aqui nessa casa. E, por fim, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito da saúde. Eu vejo aqui o vereador Sandro Bussola apresentando 3 projetos de lei aqui, e de plano a gente percebe que todos eles implicam em gastos da prefeitura, ou seja, a prefeitura vai ter que desembolsar recursos. E quando tem qualquer desembolso por parte dos recursos da prefeitura, já fica claro que há vício de iniciativa. Mas a ideia e a proposta do vereador é válida porque são ideias interessantes e pertinentes para o momento. O executivo, sim, deveria vir com essas propostas para com a Câmara. Eu falo que aqui a gente não é nem poder legislativo. A gente legisla muito pouco. E é muito limitado e muito restrito a legislar. Nós fazemos mais aqui é fiscalizar do que legislar. Quem tem poder de legislar mesmo é o Poder Executivo. Ele tem a faca e o queijo na mão. O problema é que quem tem a faca e o queijo não sabe cortar o queijo, que é o que acontece aqui em Bauru. Então, o que eu gostaria de falar
a respeito da saúde, embora o tempo meu já esteja esgotado, eu vou deixar para explicação pessoal. Muito obrigado, senhor presidente.